E o Mario Andretti tinha uma frase que ele dizia: se está tudo sob controle, está indo muito devagar. A empresa fala assim, eu quero crescer uma vez o PIB, eu quero crescer 2 vezes o PIB, eu quero crescer 3 vezes o PIB, né? E aí o cara falou bem assim, cara, o ímpeto não tá no PIB. Eu achei isso genial, né? O ímpeto é o quê? O PIB vai crescer 3%, eu vou crescer 20%. Por quê? Porque eu tenho vontade e tenho estratégias muito maiores do que o PIB vai crescer. O Sam Walton, uma vez, foi entrevistado sobre isso e disseram o Walmart é importante na economia e parece que esse ano, né, os economistas estão prevendo recessão. Como é que o senhor está trabalhando com isso? E ele falou, nós fizemos uma reunião aqui dentro e decidimos que nós não vamos participar da recessão. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais uma vez com o Marcelo Caetano, pilotando mais seu nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. Prazer imenso estar aqui com você, Marcelo e eu vamos ter um tema hoje diferente, que nós vamos falar de bagunça. A gente geralmente fala de arrumar, de deixar tudo organizado, e hoje nós vamos falar um pouquinho do contrário, que é o que acontece quando você está crescendo rapidamente ou quando você quer crescer, que se você fica muito travado em deixar tudo bonitinho, perfeitinho, né, as coisas não funcionam, trava tudo. Antes da gente começar a falar e, né, o Marcelo começar a desenvolver o tema, eu queria relembrar de você curtir, de comentar, de compartilhar, de sempre que você posta alguma coisa, a gente fica super feliz de ver as pessoas participando, o impacto positivo que tem na vida das pessoas. E lembre-se, se você precisar de ajuda para colocar qualquer dessas coisas que a gente fala na prática da sua empresa, entre em contato, vai ser um prazer e uma honra trabalhar com você, tá bom? Marcelo, sabe que antes da gente gravar, você estava comentando sobre essa questão e eu me lembrei de uma frase, meu pai, né, descendência italiana e super apaixonado por Fórmula 1, ele gostava muito de um cara chamado Mario Andretti. Mario Andretti, muito, né, tempo correu na Fórmula 1, depois foi para a Fórmula Indy, e aí o filho dele corria também, tem uma equipe que até hoje é imensa, e o Mario Andretti tinha uma frase que ele dizia, se está tudo sob controle, está indo muito devagar. E eu achei sempre muito interessante essa frase, porque a gente acabou de ver o seriado do Ayrton Senna, a gente viu aqui na passagem de ano, a gente fez aqueles binge-watching, onde a gente assistiu tipo, todos os capítulos em 2 ou 3 dias, e tinha muito essa coisa do Ayrton Senna de dizer, cara, tô no limite o tempo inteiro, e se eu realmente quiser, né, fazer recordes, eu vou ter que sair um pouquinho da zona de conforto. Às vezes isso funciona, às vezes não funciona, mas claramente dizendo, eu vou esticar, né, eu vou descobrir qual que é o limite do carro, eu vou descobrir qual que é o meu limite, o limite da pista, que é do tipo o tempo inteiro. E os que estavam dirigindo burocraticamente não conseguiam competir com ele, principalmente quando chovia, que é o que de vez em quando acontece na economia, né? Então, tá aí, né, um cenário perfeito para ser começar a falar sobre assunto que, com certeza absoluta, muita gente vai se identificar porque é o que está acontecendo no dia a dia das pessoas. Raul, sabe quando a gente começou com as consultorias? Há muitos anos, né? Uma das coisas que eu mais via era a seguinte, a gente entrava nas empresas, muitas vezes empresas de crescimento acelerado, e elas estavam sempre bagunçadas, né? E aí o cara chamava a gente para organizar o processo. E eu falava, cara, como que essa empresa chegou onde chegou nessa bagunça que ela tá? Com o tempo eu comecei a olhar e ver uma beleza naquela bagunça, porque eu falava assim, quem sabe ela só tenha conseguido chegar onde ela chegou, porque o processo não tá tão perfeitinho assim, tão desenhado assim. E ela acelerou. E eu não estou falando de empresas que têm crescimentos orgânicos, crescimentos lineares. Não, estou falando de empresas que têm realmente crescimento muito acelerado. Todo crescimento vai gerar uma crise. E a gente precisa aceitar essa crise, a gente precisa entender essa crise. Esses tempos eu postei aí, né, que toda vez que você faz um modelo novo na empresa, ele vai ter uma crise daqui a pouco. E tudo bem que ele vai ter uma crise, faz parte do processo. Nenhuma mudança de comportamento não vai gerar uma crise futura. Vai gerar uma crise futura. E você tem que lidar bem com isso. Essa coisa do caos dentro do ambiente de crescimento é meio que isso. Você vai ter um momento em que aquilo vai bater e precisar de uma organização para você subir o próximo degrau. E tudo bem. A hora que precisa de organização, você se chama e organiza, né? Isso era de um tempo que a gente entrava nas empresas para ajudar na organização e na estruturação do processo comercial. Porque hoje a gente também entra nos processos nossos de aceleração comercial
muitas vezes também gerando caos. Muitas vezes também falando, pera aí um pouquinho aqui, cara, acelera aqui. Mas ali na frente vai dar uma travada. A gente organiza a travada e a gente já sabe onde vai ter problema e a gente organiza lá na frente. Então, antigamente a gente entrava para organizar, e nós ainda entramos em muitas empresas para organizar e estruturar o processo, porque é parte do jogo, mas às vezes também nós entramos e criamos o caos. E tudo bem criar o caos. Eu nunca esqueço um dia que um gestor nosso entrou numa empresa e estava caindo vendas. Estava caindo vendas. O Leandro, ele entrou na empresa, estava caindo vendas, o resultado não estava legal. E ele chegou e falou bem assim, Caetano, vou dar 10 mil reais de incentivo para a equipe comercial, certo? Para atingir a meta nesse mês. Aí, antigamente, eu olharia para aquilo e falaria, porra, peraí um pouquinho, cara, não é... O cara não contratou a gente para isso, né? E a gente chegou e ele fez a proposta para o dono da empresa e falou assim, cara, eu preciso de ajuda sua, eu preciso de 10 mil reais aqui para incentivar a equipe comercial, porque a gente precisa imediatamente reverter essa curva de queda de vendas. Pegamos, fizemos uma campanha, 10 mil reais, cara, imediatamente a meta aconteceu. Ou seja, mesmo no ambiente caótico, desorganizado que estava, e estava bem desorganizada a empresa, o estímulo fez a equipe atingir a meta. Você pode falar, Caetano, mas o processo é um voo de galinha, né? Daqui a pouco a equipe não está... Mas eu preciso reverter a queda, mesmo que seja num modelo meio caótico. E eu vejo que as empresas às vezes ficam falando, mas tem que ajustar 10 coisas. Cara, 10 coisas você vai demorar 5 meses para ajustar, 6 meses para ajustar. Você pode continuar caindo resultado nesse momento? Não. Então, faz um processo que é meio jogar gasolina no fogo, mas ele vai fazer o processo acontecer. Então, as empresas que crescem, elas têm uma beleza. E elas não cresceram à toa. Elas cresceram porque elas abriram mão de várias seguranças. Isso funciona para o ser humano também. E aceitar que a gente abre mão de alguma segurança para conseguir ter resultado é parte do processo. Então, muitos líderes que estamos ouvindo aqui, eles espero que esse podcast sirva para vocês se sentirem tranquilos, porque faz parte do processo ficar acelerar o crescimento e tudo bem. E a gente não vai estar tão organizadinho assim. Ali na frente a gente senta e organiza, e se você souber a crise que você está gerando, você já trabalha antes dessa crise acontecer. Mas faz parte do processo. Eu sempre disse, fora eu que sou careca e outros carecas, quando você vai correr, você vai ficar com o cabelo despenteado, você vai ficar suado, você vai ficar zoado, vai ficar com dor, vai ficar com não sei o quê, não sei o quê. Mas você só faz isso porque você decidiu correr. E se você decidir correr e bater o seu recorde, você vai chegar acabado, destruído, passar mal, não sei o quê, porque você bateu o seu recorde. Então, trazendo da corrida, do esporte para a vida empresarial, é a mesma coisa. Não tem como você acelerar o processo e chegar no final bonitinho. Você vai acelerar e vai chegar no final catando pedaços da empresa que ali bagunçaram no processo. E tudo bem, porque isso é parte do crescimento. Você sabe que você estava falando, eu estava me lembrando daquela matriz do crescimento do Greiner, que são 5 crises previsíveis numa empresa. Então, eu acho muito legal esse modelo, porque a primeira crise, inclusive, é de liderança. O líder que faz tudo, faz etc., começa a ficar sobrecarregado e daqui a pouco já não consegue mais lidar com isso, né? Aí depois você vai ter uma segunda crise, que é a crise da autonomia, porque aí, então eu coloco pessoas para fazerem coisas que, né, ou me ajudar com aquilo, me ajudar com não sei o que, mas ele começa a cada um fazer de um jeito. Aí eu vou ter uma outra crise, onde eu vou ter que chamar todas as lideranças e dizer, vem cá, o RH, o financeiro, o marketing, estão trabalhando juntos ou de maneira descoordenada. A terceira crise é uma crise de controle, porque aí então eu diz, não, gente, então precisamos criar regras aqui. Aí cria regras, processo, estrutura, aí ingessa tudo, o troço fica lento, começa todo mundo a reclamar. Aí, né, a quarta é de burocracia, porque aí você começa a ter uma hierarquia e pessoas tentando manter o poder e a estrutura do poder. E aí, a quinta e última é quando você tem uma crise de propósito, que você está estagnado, que você diz, de verdade mesmo, a gente esqueceu por que a gente está aqui. Eu me desconectei tanto dos clientes, né, que agora... E às vezes isso acontece mesmo. A gente era uma empresa de uma coisa, vai migrando e daqui a pouco você é uma empresa de outra coisa. Ainda mais é isso, né? Era uma empresa, era uma revista, era uma editora, né? Então, fazia produtos. A gente está com serviços, né? Então, essas crises, você nota que, se você parar para olhar, é quase como se fosse permanente algo que está funcionando, mas alguma coisa que está funcionando leva a que deixe de funcionar também. O modelo se esgota, né? E tem outro livro que eu gosto muito, que chama No Man's Land, que é Terra de Ninguém, é porque que as empresas pequenas, tantas delas quebram quando elas tentam ficar médias ou grandes, né? Por que esse processo é tão difícil? E aí tem porque
porque as pessoas empacaram, porque geralmente os donos empacaram, a liderança principal empacou, os processos empacaram ou porque o posicionamento da empresa empacou. Então você vê que também há uma busca de controle e ao mesmo tempo um equilíbrio de dizer, cara, eu tenho que estar rápido, né? Mas o que eu vejo é que é quase como se fosse aquele yin e yang, sabe? O símbolo de que, pô, aqui eu tenho controle, mas dentro do controle eu tenho um negócio que está inovando, inventando coisa, e do outro lado eu tenho a confusão da venda, do tipo resultados acontecendo, e ao mesmo tempo tem uma busca de organizar isso. E também acho que depende muito de momento, né? Tipo, como que nem, né? Quando o Leandro chega lá e diz, cara, eu preciso parar essa curva tá muito inclinada para baixo, eu preciso estabilizar e voltar. Ok, agora é uma liderança situacional, precisamos fazer isso. Na outra, não. E é interessante isso, porque acho que tem uma visão, acho que mais proativa em relação ao processo. É quase como se eu estivesse flutuando sobre, né, minha própria liderança. Eu sou um líder, eu estou flutuando em cima, olhando e dizendo o que minha equipe precisa agora, né? É mais estrutura, é mais força, é mais processo, ou estamos engessados, estamos lentos e precisamos fazer isso? Porque vai ser o tempo inteiro, né, um equilíbrio permanente. Eu vejo, e eu gosto muito, por isso que eu gosto da questão da liderança situacional, porque ela faz essa leitura e veja que no fundo está muito alinhado com isso que você está falando, de dizer, cara, se você realmente quer crescer no ambiente competitivo e em mudança, você não pode achar que estruturar tudo bonitinho vai ser a solução. Por outro lado, se não está estruturado bonitinho, você não consegue ter a velocidade que precisa, começa a ter erro, começa a ter baixa produtividade, quer dizer que o equilíbrio constante. Se fosse uma matriz 2x2, eu estou procurando os dois no grau máximo. Eu quero crescimento e eu quero busca de eficiência. É isso, né? É isso, é isso. A gente vê muito isso pelo lead time, ali, o tempo entre o pedido chegar no cliente, chegar na empresa e a empresa enviar o pedido, né? A gente já chegou a empresas que estavam, cara, 2 meses de lead time, assim, bem alto. E aí a gente chegava e falava bem assim, meu Deus do céu, e a equipe comercial reclamando pra caramba. E aí você chegava na sala do dono da empresa ou do diretor da empresa, ele falava, ok, esse é o jogo. Se os clientes estão comprando e sabem que vai demorar 2 meses para receber o produto, é porque, quem sabe, o mercado esteja demorando mais do que nós. Porque senão o próprio cliente pararia de comprar o produto, né? E é claro que você tem que ser sempre transparente no processo, mas, cara, você tem que jogar o jogo que também seja conveniente para a empresa, sem você matar o seu cliente, né? Mas você tem que jogar esse jogo com transparência com ele. Então, a gente entrava nas empresas e falava, meu Deus do céu, prazo de pagamento de 60 dias, você tinha acelerar, vai para 90. Daí ele falou bem assim, cara, o mercado se regula. Se o cliente está comprando com 90, em primeiro lugar, porque ele quer comprar da gente, em segundo lugar, porque ninguém está conseguindo entregar muito mais rápido que a gente, ou quem está conseguindo entregar não tem a qualidade de produto que a gente está. Fala a verdade para o cliente e vende com 90 dias de lead time. Lá antigamente, quando eu ainda tinha cabelo, e eu falava bem assim, pô, não pode ser assim. Hoje em dia eu falo bem assim, esse é o jogo e esse é o equilíbrio do mercado e vamos embora e vamos fazer isso acontecer. É claro que a produção, logística, todo esse processo tem que estar brigando para fazer isso acontecer, né, e para diminuir esse tempo e o presidente da empresa tem que estar sempre ligado nessas duas frentes, mas é o caos natural de todo o processo de crescimento acelerado. Tava pensando aqui uma frase antiga do Jack Welch que dizia quando o mercado está mais acelerado do que a gente aqui internamente, ou seja, quando a velocidade e a aceleração das mudanças é mais intensa fora do que dentro da empresa, vocês têm o começo de um problema. Significa que a gente está meio acomodado e o mercado está acelerado e a gente está tentando controlar algumas coisas que não controla. O trabalho de mudança é permanente. O Elon Musk tem uma frase que eu gosto muito que diz: você tem que permitir falhas. E, pô, o cara construiu a Tesla, tá mandando satélite para o espaço, sabe? Tipo, claramente um cara focado em resultados. E um cara focado em resultados está dizendo que você tem que permitir falhas, sabe? Você tem que aprender com elas, você tem que o tempo inteiro estimulando, porque, de novo, se você está muito no controle é porque você não está indo rápido o suficiente, você está perdendo espaço para alguém que está não tão controlado. Também não quero estar totalmente descontrolado, mas eu preciso fazer essa adaptação. E se nota como, no fundo, o que acontece é o mercado já está me dando sinais do que deveria estar sendo feito, né? A gente já deveria estar, né, essa velocidade, essa capacidade de reação
ao feedback do mercado e de clientes. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia comentar também, porque a maior parte das empresas não tem isso de maneira muito estruturada. Então está muito na mão de uma pessoa que só decide. Não tem, por exemplo, uma revisão mensal, né, quase como se fosse um painel. Nessas horas eu acho que os conselheiros ajudam a dar calma no momento, ou acelerar uma pegada, né, de dizer não, isso está errado, é uma visão externa, mas embasada em algo, né? Algo que seja um pouco mais tangível, mais empírico e que não seja só achismos de uma pessoa ou outra, porque hoje em dia não dá para ficar dependendo só de uma pessoa definindo a velocidade, né? Eu acho que precisa ter um processo um pouquinho mais inteligente. E uma das coisas que a gente vê o tempo inteiro em relação a isso de velocidade é quando você troca de gestor e os resultados mudam. Você diz, epa, o que aconteceu aqui? Né? O time é exatamente o mesmo, é que nem quando troca um técnico de futebol e os resultados... O que aconteceu aqui? Então, o problema não era a equipe, certo? O problema era o gestor, a gestora, e muitas vezes o cara está tentando fazer de um jeito que claramente não funciona, não adianta, né? Outro dia eu vi um videozinho muito engraçado no Instagram, acho que é a Marília que me mostrou, que era um pai mostrando para o bebê como que fazia aquele brinquedo, que é uma caixa oca e tem, né, os buracos, as formas geométricas. Então ele pegava o quadrado e mostrava, ó, aqui é o quadrado. E era um bebezinho bem fofinho, bem aqueles, né, bochechudo assim. E aí ele mostrava aqui no triângulo não entra, aqui no círculo não entra, tem que ser aqui no quadrado. Aí pegava o outro e mostrava assim. Aí o bebê olhando para o pai, olha para a caixa, olha para o pai, olha para a caixa, ele pega, abre a caixa e começa a jogar todas as coisinhas lá dentro. Tipo, ele pegou um atalho e disse, não, pai, você não precisa ficar encaixando quadrado no quadrado, é só você levantar a tampa e jogar todos aqui dentro, é muito mais rápido. E aí o pai rindo, né, dizendo, nossa, e o filho olhando pro pai, dizendo, pai, eu acho que você não é muito inteligente, não, você tá fazendo do jeito mais difícil, né? Então, quando a gente tem essa visão de fora em relação à aceleração de processos, você que tem filho aí adolescente, que nem eu também, de vez em quando a gente toma umas invertidas deles, né? Porque eles chegam com essa visão de dizer, por que você está fazendo desse jeito? Né? Tipo, por que você ainda está nisso? E a gente tem uma defesa, né? Tem uma lógica por trás. Mas, na verdade, é um modelo que ficou. E nessas horas eu acho super importante ter inputs externos, de gente nos questionando e nos falando sobre isso, porque daqui a pouco você começa a andar numa velocidade que é bem mais lenta do que a tua. Uma vez eu gravei um vídeo sobre isso, fiz acho que até um webinário, quando eu fui para a Alemanha e estava na Autobahn, e estava a 200 quilômetros por hora, é desconfortável para mim estar a 200 quilômetros por hora. Mas os Porsche estavam me passando a 240, 250, certo? E para eles era normal, porque chega uma hora que a pessoa se acostuma a andar naquela velocidade. Só que se você está acostumado a andar 120, sei lá, alguma coisa assim, 150 já é desconfortável, 180, né? E só que você precisa isso. A gente foi visitar, né, Marcelo, algumas empresas onde a gente mesmo ficou surpreso com a agressividade dos caras, de pegar dinheiro, de fazer coisas, de contratar, de fazer, e a gente falou, uou, isso não é bem a gente, mas um pouquinho disso a gente poderia pegar, né? Essa pimenta da aceleração poderia ser boa. Então, é bom isso, né? Então, essa visão externa. Não, a referência do outro sempre estimula, né? Então, por isso, é sempre importante você estar conectado com empresas que estão crescendo mais que você, com líderes que estão conseguindo um resultado melhor que o seu, porque você fala assim, pô, dá para fazer mais resultado. Esses dias, ó, se não colocar essa frase no corte aqui, eu vou ficar bravo. Esses dias eu vi uma frase muito legal numa reunião. Não era bem assim a frase, mas eu já fechei essa frase do jeito seguinte, né? A empresa fala assim, eu quero crescer uma vez o PIB, eu quero crescer 2 vezes o PIB, eu quero crescer 3 vezes o PIB, né? E aí o cara falou bem assim, cara, o ímpeto não tá no PIB. Eu achei isso genial, né? O ímpeto é o quê? O PIB vai crescer 3%, eu vou crescer 20%. Por quê? Porque eu tenho vontade e tenho estratégias muito maiores do que o PIB vai crescer. Eu achei isso genial, né? Porque é um pouco do que a gente tá falando, né? O ímpeto, o fogo de fazer a melhoria do resultado, de crescer de uma maneira exponencial, não está no PIB. Então não compare com o PIB, não compare com o seu concorrente, compare com o seu ímpeto e com a sua vontade de fazer mais resultado. É aí que está a diferença. Sabe que uma vez eu estava vendo uma palestra do Jim Collins e ele estava falando sobre isso, porque tem aquela questão da marcha de 20 milhas que ele tanto fala, né? E aí ele diz, cara, consistência, e essa consistência vai fazendo com que uma empresa go to great faça, né? Empine a curva e a outra fique ali ou morra.
porque né, você repetir os resultados de todo mundo, basicamente, acaba, né, muitas vezes tendendo à obsolescência e à morte da empresa. Ou ela entra numa irrelevância, basicamente, né, do tipo muito longe do seu potencial e você vê uma frustração imensa em relação a isso, mas é claramente fruto de acomodação e de decisões não tomadas em relação à velocidade de coisas que deveriam estar sendo feitas. E uma das coisas que ele dizia é que muitas vezes os CEOs que ele estava entrevistando, que é o que ele chama de liderança nível 5, diziam, não, é que eu tive sorte porque o mercado estava favorável. E aí diz que o Jim Collins mostrava dizendo, estou comparando duas empresas no mesmo período de tempo, o mercado era exatamente o mesmo para os dois. O vento era favorável, se era favorável para os dois. Por que você foi tanto diferente? Né, para os outros. Essa é a busca do good do great. E começa com essa questão de dizer vamos evoluir, vamos avançar. Eu não quero saber se o PIB vai para frente ou vai para trás. Eu vou crescer este mês, né? O Sam Walton uma vez foi entrevistado sobre isso e disseram o Walmart é importante na economia e parece que esse ano, né, os economistas estão prevendo recessão. Como é que o senhor está trabalhando com isso? E ele falou, nós fizemos uma reunião aqui dentro e decidimos que nós não vamos participar da recessão. E eu achei isso super interessante. Eles podem estar falando o que eles quiserem, nós não vamos participar desse tipo. Então, nós vamos fazer a nossa parte. Eu acho isso muito legal do livro. Muito bem. Algo mais que você queira falar sobre isso? Eu acho que esse era o tema, e essa é a tranquilidade que eu queria passar para os nossos clientes, e queria dizer duas coisas. Nós podemos ajudar você a organizar os seus processos, né? Se você estiver num momento de parada e precisa, cara, eu preciso organizar aqui porque eu cresci demais, está meio bagunçado, porque também, às vezes, a gente começa a fazer muito puxadinho na empresa, sabe? Torcer coisa assim, uma hora para se organizar, porque senão a queda é vertical. Lembre-se sempre do que o Jim Collins fala também, citando Jim Collins, porque as empresas, porque os gigantes caem, né? Ele fala muito isso. A queda começa quando a venda está crescendo. E das 5 etapas da curva, 3 são com a venda crescendo. Então, assim, sempre olhe para isso. A gente sempre fala isso. Acho que o Raul já falou isso 20 vezes nos nossos eventos com os nossos clientes. A queda começa quando está crescendo. Então, assim, você também não pode abusar, né? Nunca tente descobrir o pico da montanha, como diriam nos axiomas de Zurich, porque você pode cair muito rapidamente. Então, você tem que ir organizando. Se você precisar de ajuda para organizar e para um olhar de fora, porque às vezes também a gente está na loucura e sem ninguém olhando de fora, a gente vai acelerando e testando o limite, chega uma hora que o limite cobra um preço muito alto da organização, a gente está aqui para ajudar. E se você quiser entrar num processo de aceleração também mais rápida, a gente também está aqui para ajudar. Ou seja, nas duas frentes, nós somos parceiros seus para esse momento. Já vimos isso centenas de vezes na vida. Inclusive, a gente aprendeu quando está crescendo demais, chegar e falar assim, você está crescendo demais, vai dar errado isso. E aí a gente sempre é questionado. Pô, primeira coisa que questiona a gente, pô, mas vocês são venda mais ou venda menos? Se você for quebrar, nós somos venda menos, né? Eu não vou deixar você quebrar e a gente sempre vai ser muito transparente com você, porque a gente também já viu empresas que aceleraram demais e quebraram, né? Então tem um limite aí, como todo o processo, né? Gerenciando o caos, todo o processo chega uma hora que ele cobra um preço muito alto. E não entender esse movimento e esse ciclo também pode cobrar um preço muito alto. Então, nós estamos falando aqui que é normal acelerar de uma maneira desestruturada, é normal se perder no processo um pouco na hora de crescer, é normal que a gente erre, muitas vezes a insatisfação de cliente cai um pouco, faz parte do processo, às vezes o lead time piora, faz parte do processo, às vezes gera um caos ali dentro. Faz parte do processo, mas não olhar para isso de uma maneira científica e estruturada, porque tem uma ciência mesmo por trás do caos, pode te levar a quebrar a sua empresa. E a gente já viu empresas quebrando muito por crescerem mais do que deveriam crescer, tomando muito capital, enfim, e não conseguindo atingir o resultado. Então a gente tem muita experiência nisso. Há muitos anos nós fazemos isso para detectar e falar, pô, cara, pera aí um pouquinho que você pode estar dando um passo maior que a perna. Então cresça, aceite a confusão, aceite a bagunça, mas tudo tem um risco e você precisa ficar de olho no risco. Você vê que essa experiência de muitos anos já mostrou que é aquela coisa da consistência, né? Outra coisa que o Jim Collins fala muito também, é melhor você crescer de maneira consistente e controlar o teu crescimento. Se você olhar a longo prazo, isso é sempre muito melhor, porque as empresas que vão no sprint aí param e que ficam nessa gangorra,
elas não conseguem fazer a transição para o Great. E aí foi uma das grandes conclusões que ele chegou. Por isso que ele tem um capítulo do livro mais recente dele só falando sobre isso. E também fantástico alertar essa história de que por que os grandes caem. Dos 5 etapas, 3 são de crescimento. E são gráficos subindo e que é capaz de gente estar sendo premiada por causa do que está acontecendo, mas o líder, que é um bom líder de verdade, está olhando e dizendo, isso aqui não é sustentável. A gente pode até estar ganhando dinheiro, mas eu olhando para frente estou dizendo, cara, isso aqui não se sustenta, não se aguenta. Então, se você está passando por essa situação, entra em contato com a gente. Marcelo. E não precisa parar de crescer. Não precisa parar de crescer. Só precisa tomar as decisões necessárias para manter esse crescimento sustentável. Porque às vezes também, preciso parar de crescer. Não, cara. Taca o pau aí, só estrutura aqui, né? Às vezes você precisa de um líder de operações, de um diretor de operações, de um gerente de operações mais forte, às vezes você precisa de mais estrutura, tudo bem, né? Mantenha o foco em crescimento. Por isso você tem que ter pessoas olhando para as duas áreas, para várias áreas da empresa ao mesmo tempo, né? Então, não tenha medo de crescer, mas saiba que tudo tem um preço. O crescimento custa caro pra caramba e muitas vezes a empresa não faz a conta de quanto custa crescer, né? E tudo bem, você paga o preço pelo crescimento e vamos embora. Tanto que a gente escuta, né, com frequência a pessoa dizendo eu era feliz e não sabia quando era menor e faturar, porque aí a pessoa acha que vai aumentar o faturamento e vai aumentar a rentabilidade na mesma proporção ou maior, e às vezes é o contrário, a pessoa está faturando mais, está ganhando menos, e às vezes o que está acontecendo? Está acontecendo que chegou justamente nesse ponto de saturação que você precisa revisar o teu modelo comercial. E se você está ao contrário, você também diz, espera aí, chegou o momento de começar a acelerar, você vê que é o tempo inteiro, né, fazendo esse jogo que a gente estava falando. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, lembre de curtir, de comentar, de compartilhar. Esse é um assunto que é super importante, super interessante. Se você quiser, mande um e-mail direto para mim, raul@vendamais, ou para o caetano@vendamais.com.br e diga, né, conversa de dono, queremos ter uma conversa séria aqui, aprofundada. Ok, maravilha, estamos aqui justamente para te ajudar, tá bom? Grande abraço, obrigado e nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais. Até lá, boas vendas. Tchau.